todos, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné, no nível Introdução, no grego 2, semestre 2, né, de 2025. Estou aqui com os alunos Clarice Antonelli, Igor Roberto Amorim e Danilo Quintelo. Nós estamos aqui trabalhando com o método Atenásia no capítulo 7, Roquíclops alfa, que é o ciclope, né? Aí aqui vocês têm uma imagem de uns 3 homens, né? E essa pessoa aqui, que é maior, né? Ela é o ciclope. Nesse capítulo vai ser recontado um, é, um, um, como é que a gente chama? Um episódio, a gente chama assim, episódio da Odisseia. É claro que o grego que vai ser usado vai ser um grego bem simples. O grego da Odisseia é bem avançado. Se vocês forem tentar ir direto para a Odisseia, vocês vão ter bem dificuldade, bastante dificuldade, porque além de estar num grego que ele é uma mistura de dialetos, ele é um poema, né? Então não está em prosa, né? Esses textos que a gente lê estão em prosa. Então tem muita inversão, né, das frases. E aí o sujeito vai estar lá na frente, né? Aí você vai ter dificuldade para ler. Mas essa história está aqui contada aqui na Odisseia, se eu não me engano, no livro 6, também conhecido, acho, como Canto, né? Canto 6, né? Que é quando Odisseu, também chamado de Ulisses, chega com seus companheiros a uma determinada ilha e lá eles encontram um gigante de um olho só, né? Um ciclope, né? E eles são presos por esse gigante. E aqui, não sei se vocês já leram a Odisseia ou alguma versão adaptada da Odisseia, mas aqui eles estão cegando o gigante. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Então aqui a ideia é que eles estão pegando, né, um pedaço de madeira, né, uma tora, né, uma alavanca, então esquentando ela no fogo e depois estão usando para queimar o olho do ciclope e deixá-lo cego. Aí aqui temos uma legenda. Quem pode ler a legenda? Eu posso ler, professor. Por favor, Só Danilo. uma coisa, eu acho que não é a minha internet, mas a tela do senhor caiu. A minha tela sumiu? Sumiu. Aí eu posso ler isso. Só... Eu vou parar e vou voltar para poder ver se volta, mas para mim estava aparecendo. Me avise se voltar para você. Pronto, para mim voltou. Voltou. Voltou para você? Voltou. Pra mim eu tô vendo aqui. Essa legenda aqui, essa frase aqui, até Isso. o ponto final. Pode começar? Pode. O, o, Dum, o Deus, Deus, né, professor? Acho que o do Odisseus, Odisseus, Tom, Mon, Monquilon.
Moclon. Moclon. Elaunay. Estoená. O Russitai. Peraí. Ou. Oftalmon. Oftalmon. Tou. Kuklopos. Kyklopos. Como, professor? Kyklopos. 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 É o ciclope. Kyklopos. E ali deve ser tu. Tu. Kyklopos. Tu, né? Tu. Kyklopos. Não é tu, é tu, né? Não é to. É tu. Kyklopos. Tu. Ali tinha também rena. Não é Ena, é Rena, né? Isso, Ena. rena. Rodiceus. Tipo como se fosse um R, né? Isso. Rodiceus, Moclon, Elaunay, Eston, Rena, Optalmon, Tu, Kyklopos. Aí, como é que você traduziria isso aí? O Odisseu. Peraí, professor. Pode ver aqui o significado das palavras, professor, do PDF? Sim, você pode, mas é melhor você me dizer o que você entende e o que você não entende, eu te ajudo. Por exemplo, depois do Odisseu, esse tomou essa frase aí, essa parte. Tomoclon é o pedaço de madeira, né? É a trave, uma estaca, né? Um pedaço de madeira, então. Só um minuto, por favor. Uma dúvida, esse Elaunay, ele fica melhor como, professor? Pode traduzir. Como no contexto seria enfia, né? Mas a gente já viu como conduz ou como dirige, né? Ou como tange. Mas aqui não pode ser conduz, né? Tem que ser mais para enfia, de enfiar. Odisseu enfia o pedaço de madeira, Isso. acho que olho, no olho do ciclope? Isso. É isso? Isso. No único olho do ciclope, né? Porque Sim. Rena é o numeral 1. Rena. Entendi. Por isso que eu traduzi assim direto, sabe? Eu não tava entendendo, eu só disse que pegou a estaca, né? Um pedaço de madeira, e
e tacou no olho do Ciclope, enfiou, na verdade. Sim, aí no vocabulário, na verdade essa parte não vai aparecer nesse texto, vai aparecer só no parte beta. Nos verbos aqui a gente tem haireo, que é eu levanto, e parece um pouco com airo. Epairo, que é de epi mais airo, que é eu ergo, eu levanto, eu elevo. Melhor dizendo, haireo é eu tomo, e que se parece um pouco com hairo, que é eu levanto. Epairo, que significa eu ergo, eu elevo, que é um composto de epi mais airo. Tem o epairo emalton, que é eu me levanto. Tem o heurisco, que é eu encontro, eu descubro também. Temos o ienai, que é o verbo ir, mas ele também tem um sentido de futuro para erkomai. Keleo, que é eu ordeno, eu mando, eu urjo, é urgir, mandar, ordenar. Paraskeuasdo, que é eu preparo, né? Eu coloco o equipamento, a mobília, né? Eu arrumo a terra, né? Lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, deixa eu ver aqui, onde é que tá? Vou pegar aqui a Septuaginta logo. É porque eu tenho um Gênesis bilíngue latim grego que eu achei por acaso no Emaús. Mas aqui na Septuaginta, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz assim: Enarchei epoiesen roteos ton uranon kaitengen. Redegé, aí aqui é o versículo 2. Redegé en aoratos kai akataskeu astos. Kai skotos epano tes abisu kai pneumateu epefereto epanotorhidatos. Então, akataskeoastos. Akataskeoastos é como se fosse a terra ela fosse desarrumada, a terra fosse ela fosse ela fosse não tivesse ainda mobiliada, ela não tivesse sido preparada, não tivesse sido colocado as coisas dentro dela. Vocês estão entendendo? Aí, parasqueuazo é isso, é você preparar, você colocar as coisas, né, preencher com os utensílios, né, a mobília, os vasilhames, né, os copos. Vocês estão entendendo? E Dá certo, professor. lá no hebraico tem mais essa ideia de vazio, né, do que de falta de equipamento, né? Lá diz assim, né, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve haaretz haita tohu Vavorru. Tohu Vavorru. Então era Tohu Vavorru, ela era sem forma e vazia, né? Vavorru é essa ideia dela ser vazia, né?
E o Haitá, o grego traduziu como aoratos, como não vista, né? Ou não invisível, né? Como a terra era invisível, né? Mas continuando, aí aqui do outro lado tínhamos os pronomes o deis, o demia, o den, que é o nenhum, nenhuma, nada, e o ninguém, né? Ele funciona como pronome adjetivo, né? Pode substituir o substantivo, como também acompanhar o substantivo. Temos o pronome reflexivo emal tu, semal tu, real tu, que seria de mim mesmo, de ti mesmo, dele mesmo, né? No genitivo. Temos aqui os substantivos ro, re, aites, que é a cabra ou o bode. Ele é da terceira declinação. A gente vai começar a ver a terceira declinação agora. Aí então aqui muitos substantivos da terceira declinação são comuns de dois gêneros, né? Você sabe a diferença do gênero pelo o artigo, né? O artigo vai ter ro ou ré, né? Ro masculino, ré feminino, né? Então, aí tonaigon tanto pode ser das cabras como dos bodes, né? Das aigas, a gente sabe que vai ser as cabras, né? Aí retalata é o mar, toônoma é o nome, também toônoma também é da terceira declinação. Talata tem no Poiné não é Tálata, é Thalassa. Em outros dialetos também parece como Thalassa, mas no ático é Tálata, com dois taus, né? No dialeto Koiné com dois sigmas, tem essa variação. Aí Repolis, a cidade, também é da terceira declinação. Aí o pronome adjetivo tis, com acusativo singular tiná, é um pronome adjetivo enclítico, significa alguém, algo, certo, né? Então, no grego antigo não havia um artigo indefinido, mas havia um pronome adjetivo indefinido que era enclítico, né? Ele aparece sem acento, né? Normalmente depois de um substantivo. Pronome adjetivo interrogativo tis, tines, que tem as formas iguais, só que tem acentuação diferente. Quem, qual, que. Aí o nominativo plural tines vai aparecer nesse texto. A gente não diz, não tem um plural de quem. Não sei se vocês perceberam. A gente não tem o plural de quem em português. Em espanhol, existe quienes. Vocês sabiam? Mas em português a gente não tem o plural de quem. Então, aqui, tines é o plural de tis. Então, seria o plural de quem, né? Aí, aqui, por exemplo, ele deu também, o que ele deu? Já falei o deis, né? Aí, megistos, megiste, megiston, né? Significa muito grande, maior, grandíssimo, é o superlativo de mega. A preposição peri, mais acusativo, significa ao redor, em torno, em volta. Aí temos uns substantivos próprios. Para poder falar da Odisseia, a gente tem que falar também da Ilíada, né? A Ilíada é um outro poema que é atribuído a Homero que fala da guerra de Troia. A edição mais simples que você vai encontrar é essa aqui. Ela é um texto do Odorico Mendes. Você também vai, se você botar assim Odisseia e Ilíada na internet, você vai também encontrar essas edições em PDF para poder ler.
Só que a dificuldade que você vai ter é porque a Ilíada porque o Odorico ele é de uma época em que você não tentava manter o mesmo número de versos. Então, não vai ter o mesmo número de versos. Vocês entendem a dificuldade que é? Me digam aí o que vocês acham que é o problema de você não manter o mesmo número de versos. Deve prejudicar a interpretação, não? Também. Mas, assim, o problema é porque se você está aprendendo grego e você quer, tipo, comparar o grego com o português, você, você tem dificuldade. Por causa da. Você não consegue botar lado a lado, né? Porque às vezes ele vai aumentar, às vezes vai diminuir. Compreendem? Mas, tipo assim, quando você fala aumentar, seria, tipo, criar algo que caiba no texto, assim, no sentido de que nós não temos como traduzir isso de uma maneira fiel? Isso. Ora ele vai ser mais palavra por palavra, ora ele vai ser mais explicativo. Entende? Ele vai ser mais e vai ser mais explicativo de uma maneira mais não é nem assim explicativo não. Ele vai ser mais poético, porque o Odorico era poeta, entende? Não é o objetivo dele não é ser assim deixar uma tradução mais clara, mas é fazer arte, fazer uma espécie de uma paráfrase. E vocês tá dando para compreender? Aí você tem outras versões, né? A, o, se você quer uma, aí essa aqui não é a mais fácil de ler, mas é a que tem bilíngue em português. É a do Trajano Vieira. A do Trajano Vieira, ela ela vai ser bilíngue, então você vai poder ter assim lado a lado com a mesma numeração, com os versos, né? Do lado de um lado vão estar em grego, do outro lado vão estar em português. Tá entendendo a vantagem? Professor, eu já pensei em comprar isso aí, então quer dizer que o senhor indica isso aí, essa edição. Sim, eu indico, mas assim, se você for fazer o estudo do Homero, né? Vai ser não é um estudo fácil, né? É um estudo difícil, mas você vai encarar, né? Com a dificuldade. Mas aí o menino também tem uma tradução da Odisseia que ainda está. O menino que eu falo é o Frederico Lourenço. Ele tem uma tradução da Odisseia que está assim há pouco tempo que está com uma publicação relativamente nova, né? E que você vai encontrar também. O você também vai, mas não é bilíngue. Ela é português, mas
Ele tem toda uma preocupação com a questão da numeração, né, dos versos. Quando ele aumenta um verso, ele numera o verso assim, tipo B, entende? A e B. É tipo assim, para justificar que ele tá, ou para dizer que ele tá ali colocando alguma coisa a mais. Isso. Aí temos, a gente também tem o essa aqui do menino do Carlos Alberto Nunes. Aí a Carlos Alberto Nunes não é bilíngue, mas ela tem o mesmo número de versos. Ela é bem É, fácil de professor, ler. essa aí eu já vi assim uns comentários, né, sobre essa edição. Ela só disse que é um pouco assim desatualizada, sabe, no sentido de que é uma tradução um pouco antiga. O senhor confirma isso ou é só mentira mesmo da galera? Não, a mais antiga que a gente tem é a do Odorico. Se você for ler a do Odorico, é que você vai penar para entender o que o Odorico está falando. Tá entendendo? O Odorico, ele mistura assim latim com o português e ele inventa palavras, tá entendendo? Então a versão mais difícil de ler é a do Odorico. Essa aqui não é tão difícil não. Mas aí tem, mas também não é a tradução mais nova. Tem uma do Werner que eu não tenho, que é mais nova, e tem uma do rapaz que eu esqueci agora o nome dele, acho que é Antunes, que ele tem um canal no YouTube e ele toca violão e ele fez uma versão que eu acho que dá para ser cantada. Tudo bem? Bom, aí continuando. Agamemnon, ele é, na mitologia, nessa história da Ilíada e da Odisseia, ele é o rei dos reis, né? Ele é o líder dos gregos na guerra de Troia. Ele é o comandante, né, dos gregos na guerra de Troia. Hoiakaioi, a gente traduzido como às vezes como Aqueus ou Argivos, é um nome para os gregos. É um dos nomes assim mais gerais que se dá para os gregos na guerra de Troia. Você tem, né, os Dânaos e os Aqueus, que são considerados os gregos, né? Aí Odisseus, ele é o Odisseu, que ele é o rei da ilha de Ítaca, que ele foi um dos reis que foi para a guerra de Troia, né? Para lutar, né, contra Troia, para saquear Troia, né? Mas também para resgatar a mulher de Menelau, que é a esposa melhor, que é o irmão, né? Menelau é o irmão de Agamemnon. Agamemnon seria não só o rei dos reis nessa guerra, né? Mas ele também, né? Um é o rei, né? De Creta e o outro é o rei de, deixa eu esqueci agora o nome da cidade, mas são cidades que no período lá da Era de Bronze, né? Tinha uma civilização, uma civilização que compartilhavam, né, assim, histórias, né, esqueci agora a outra cidade que fica no continente, uma é a ilha, né, e outra no continente. Sim, aí o Odisseu, ele, para os romanos, ele ficou sendo chamado de Ulisses. Ulisses, ele ganhou um outro nome, né, e aí
Existem, né, teorias de como é que esse nome houve essas modificações, né? Mas o Odisseus, né, ele tem assim um nome assim que parece ter um significado, né, tipo relacionado a ser alguém que sofre, né, pelos deuses, esse tipo de coisa, né? E Troia, Retroia é a cidade, né, que vai ser saqueada, que vai ser sitiada, né, durante 10 anos pelos gregos, né? Aí, no mito, né, conta que a rainha, né, Helena, né, teria sido sequestrada, né, pelo príncipe Paris e teria sido levada, né, para Troia, né, e isso teria desencadeado a guerra, né. Tem um filme relativamente novo, né, chamado Troia, com Brad Pitt, que não é tão bom e ele tem umas liberdades criativas, eles mudam o final da história, algumas coisas, e que não é tão legal. Não sei se vocês já assistiram. Vocês assistiram? Não, mas já ouvi falar. Pois é, a parte ruim é essa ideia de não, eu vou mudar o final da história, não sei o quê. Aí, tipo, é uma história de 3.000 anos. Aí, não, eu vou mudar a história, o final. E se mudasse muito, mas não muda. Assim, não é que nem o Tarantino, que mata o Hitler. Tá entendendo? Hum, é um pouco assim complicado. E da Odisseia saiu agora um filme bem novo que eu ainda não assisti e vai sair um outro feito pelo Christopher Nolan. Vocês já ouviram falar? Esse aí do Christopher Nolan que vai sair, eu já ouvi falar. Pois é. Esse aí já teve um teaser do Christopher Nolan, mas teve um outro que saiu há pouco tempo que eu ainda não assisti. É porque eu não sei se está disponível assim, em algum serviço de streaming, mas tem um filme, tem esses dois filmes novos baseados na Odisseia, um que já saiu e um outro que ainda vai sair ainda. Acho que no ano que vem só. Bom, continuando. Aí aqui, vamos ler aqui, eu vou ler aqui para vocês. Heb de Peraineiton Miton Remurine, quando termina a história, a Mirrina, Remelita, a Melissa, Roscalos estin Romitos, como a história é bonita, Fecim disse, Lege remina alontina myton, ó Meter, fala para a gente, para nós, ou algum outro mito. Tchau. Bom, tchau, Danilo. Fala pra gente alguma outra história, ó mãe. Conta pra gente uma outra história, mãe. Redemurine Udamos, Fecinho. Udamos. A menina disse, não, de modo algum. Nungar enoeco todeipnon parasqueasdein. Agora, pois, em mente eu tenho preparar, né, o jantar. Agora eu pretendo, né, preparar o jantar. Remenum melita da cruei. Rode Pilipos me da crie o melita. Então a Melissa, ela chora. E o Felipe fez assim, diz, né? Não chore, ó Melissa. Ego gare telo soi myton kalon legei, periandros politropon onomati Odisseus. Odisseus. Pois eu quero te contar uma história bela sobre um homem
cheio de truques, um homem ardiloso, um homem polítropo, cheio de viajado. Essa palavra aqui, ela é muito traduzida de várias formas. Polítropo, né? É um dos epítetos de Odisseus, né? Várias voltas, vários truques, viajado. Onômate Odisseus, de nome Odisseu. Esse teve problema, Clarice? Não, mas tá dando bom, tá dando bom. Enquanto eu tô refazendo assim a prova, copiando, colando várias vezes, aí eu tô prestando atenção na aula do senhor falando Qualquer do coisa, texto. use fotos, tá entendendo? Escaneie, imprima, escreva, bata fotos e mande fotos. Tudo dá certo, viu? Aí, continuando aqui. Onômate Odisseus. Odisseus, aqui tá no genitivo. Então, ela seria de Odisseus, né? Por algum motivo ele colocou aqui Odisseus, né? Como se fosse um genitivo, né? Olha aqui outras formas que ele coloca politropo, errante, industrioso, astuto, né? Acho que é porque ele ainda está pegando aqui o peri. Peri, né? Ele está a respeito, né? Significando a respeito. Ele está regendo o genitivo. Andros, Odisseus. Um homem, né? Polítropo, Odisseus, né? Então, é sobre um homem, a respeito, né? De um homem é, astuto chamado Odisseu, né? Tudo aqui, essas três palavras no genitivo, mas essa aqui está no dativo, né? Um dativo de respeito, um dativo de referência. Rogar Odisseus, epitentroia plei meta tagamemnonos kaiton akaion, pois Odisseu contra Troia navegou junto com Agamenon e os aqueus, né, os gregos. Decamenum et durante 10 anos, Peritroian Macontai, eles lutam, né, ao redor de Troia, né, Macontai, eles lutam ao redor de Troia, né, sitiando, né, Troia. Telos de, e no final, Tenpolin Hairusin, eles tomam, né, a cidade, né, no sentido de invadem, né, a cidade, né, saqueiam a cidade. Roun Odisseus, tus retairos que leuei estas naus esbainei. Então o Odisseu, os companheiros ordena para dentro, né, das naus, para dentro dos navios, esbainei, né, embarcar, né. O Odisseu, então, ele manda, né, os companheiros, seus companheiros embarcarem, né, nos navios, nas naus. Cai apotes Troias, oicade apopleusi. E de Troia para casa navegarem, partirem, né, zarparem. Em detei rodói, e no caminho, polá caideiná pasco-se. Muitas e terríveis, aí fica implícito pragmata, né? Coisas, né? Muitas e terríveis coisas eles sofrem. Pasco-se. Muitas terríveis coisas acontecem, muitas e terríveis coisas eles sofrem. Polaques mengar queimonas ripecusim, pois muitas vezes tempestades sofrem, né? Sofrem tempestades, né?
Polaques de eis alus quindinos megistus empiptusi. E muitas, né, outras vezes eles caem, né, em enormes perigos, né, em perigos muito grandes, né. Travou um pouquinho. Megistos é muito grandes, né? Quindinos é os perigos, perigos muito grandes. Eles caem em piptusi. Pleusi pote eis nesson tinamicran. Pote é uma vez, né? Uma vez eles navegam, né, até uma certa pequena ilha, né, Sontinamicron, eis ekbainusi de ektoneon, kai deipinon poiusim entoi aigialoi, aigialoi. Então eles desembarcam, eles saem, né, dos navios e preparam, né, o jantar, a refeição, né, na praia, na margem, né? Entoi agialoi, este de angus alenessos. E há, né, uma outra ilha próxima, né? Angus é próximo, próxima, né? E há uma outra ilha próxima, Alenessos, outra ilha. Capnon horossi caiophtongon aculsi. Capnon, né, fumaça, né? Horossi, eles veem fumaça. Caiophtongon barulho, né? Um som. Aculsi, eles escutam um som. Probaton tecai aigon, um som de ovelhas e de cabras. Teiun histeraiai. Então, no dia seguinte, histerai é no dia seguinte, fica implícito remerai. Então, é só no seguinte, né? Mas fica implícito heraiai. Ro de seus, tus retairos que leuei, estenau esbainei. Ele manda, né, os seus companheiros, né, embarcarem, né, no navio. Buletai gar estenesson play kai gignoskei tinesekei oikusin. Pois ele deseja, né, navegar para a ilha, né, a outra ilha lá que fica perto e que tem fumaça e tem barulho de ovelhas e cabras. Ai gignoskei tinesekei oikusin, e conhecer e saber, né, quem são os que moram lá, né? Quem são as pessoas que moram lá, né? Quem mora lá, né? Aqui o problema é porque o Tines, a gente tem que traduzir como quem, mas a gente não tem quem no plural no português. Então a gente tem que dizer assim, quem são as pessoas, né, que moram lá. A oikusen, né, moram, né? Eles moram. E ekei é lá. Aí você pode botar tudo no singular. Quem mora lá, né? Também pode fazer isso. Dioligo. Espera. Dioligo 1, aficnuntai estenesson. Então, dioligo é em pouco tempo. Vai aparecer muitas vezes nos textos. Dioligo é em pouco tempo. Então, aficnuntai estenesson. Eles chegam até a ilha, na ilha. Angustes talates antron mega horossi. Perto do mar, uma caverna grande, eles veem.
Kai polá, te próbata, kai polás, aigas. E muitas ovelhas e muitas cabras. Polar, aqui está no neutro plural. Próbata é um neutro plural. Agora, aigas está no feminino plural, por isso que é polás. Polás, aigas. Roun Odisseus, tois retairos. Então, o Odisseu ele vai dizer, né, para os companheiros. Aí aqui eu acho que faltou um sinal de aspas. Acho que faltou aqui um sinal de aspas, mas eu não vou ajeitar agora não. Rimeis, man, porque na verdade não é necessário. Rimeis, man, vocês, né, vós, ele disse, Fecin, prosteinei menete, junto do navio, fiquem, permaneçam, né, esperem. Ego de noi eco esto antron eisienai. Eu em mente tenho para dentro da caverna entrar eisienai. Aqui eisienai é um composto de eis, né? Ienai, né? Entrar, né? Não, ir para dentro, né? Dodecaun ton retairon que leuei realtoi repestai. Então 12 dos companheiros ele manda segui-lo. Realtoi repestai. Seguir a ele, né? A ele mesmo. Roi de aloi prosteinei menusim. E os outros, né, junto do navio, permanecem, esperam. Epeide estonantron aficnuntai. E quando, dentro da caverna, eles chegam, o dena anthropon heuriscusin endon. Nenhum homem, nenhuma pessoa, né? Eles encontram dentro, né? Roi retairoi. Então, né, os companheiros, assim, dizem, ó Odisseu, o deis antroposestim, não há nenhum homem, nenhuma pessoa, endon, aqui dentro, né? Elauneum tate probata, kaitas aigas, prostenau, kai apoplei, rostakista. Conduza, então, né, as ovelhas e as cabras para o navio e parta o mais rápido possível, rostakista, o mais rápido possível. Então, estavam querendo roubar, né? Os companheiros queriam roubar as ovelhas e as cabras, né? O Odisseus, o que telei tudo poiei. Mas o Odisseu não quer fazer isso. Buletai gar, gignoskei, tis entoiantroi oikei. Deseja, pois, conhecer quem mora dentro da caverna. Roide retairoi mala fobuntai. Mas os companheiros têm muito medo. Homos de toi odissei peitontai kai menusin entoiantroi. Aí, mesmo assim, no entanto, né, eles obedecem ao Odisseu e permanecem, né, dentro da caverna, Antroi. Aí aqui ele dá construindo. Teve alguma palavra, alguma parte que chamou muita atenção de vocês? Eu li rápido. Tá bom? Certo. Então aqui ele vai falar sobre a questão da formação de palavras, né? Mito, né? De mitos, mitologia, né? Que seria, né? O estudo, né? O discurso do mito, né? Politeísta, né? Que seria
alguém que adora muitos deuses, né? Hotheos significa deuses, panteísta seria alguém que acredita na natureza, como que tudo há um Deus em todas as coisas, né? Assim, em cada pedra, né? Tudo tem um Deus vivendo, né? E pan é tudo, né? Significa tudo. Monoteísta, né? Significa que só existe um Deus, né? Deus só está numa coisa só, né? E Deus também tem essa ideia de poder, né? É o poder, é um poder sobrenatural, né? Theos. Vocês têm que perceber isso. Ateu é alguém que acredita que não existe, né? Um ser, né? Sobrenatural, né? Então esse alfa aí é um alfa, né, privativo, que a gente diz, né? Ele nega a existência, né, de um Deus, de uma criatura, de um ser sobrenatural, né? Aí teologia é um estudo, né, da religião, né? É o estudo de Deus, mas também é um estudo da religião, o estudo da experiência, né, dos povos, que os povos têm, né, com a, a divindade. Aí aqui, continuando aqui, o uso dos substantivo de adjetivos. Então, vocês sabem, né, como em português, no grego, você pode usar adjetivos sem eles estarem acompanhados de um substantivo. E aí vai ficar subentendido a palavra homem, a palavra mulher, a palavra coisa ou coisas. Entende? Quando tiver no masculino o adjetivo, você vai ficar pode ficar subentendido a palavra homem. Quando tiver no feminino, pode ficar subentendido a palavra mulher. Quando tiver no neutro plural, pode ficar subentendido a palavra coisas. Quando tiver no neutro singular, pode ficar subentendido a palavra coisa. Ou às vezes nem isso, a gente vai só a linguagem científica e filosófica, ela vai se desenvolver muito por causa do neutro, porque a gente vai criar conceitos, tipo assim, o belo, né, o belo, a justiça, a verdade, né, vocês estão entendendo? São conceitos filosóficos e que se expressam através de adjetivos substantivados. Aí aqui vai dar alguns exemplos. Endetei rodoi polus horomen. No caminho vimos muitos. Muitos o quê? Muitos homens. Prosten crenen polais hidrias ferusin. Junto da fonte, muitas estavam enchendo os jarros d'água, as hidrias. Muitas o quê? Muitas mulheres. A gente sabe que não está no nominativo, né? Não está no acusativo. Não é muitas jarras d'água, é muitas mulheres, porque hidrias está no acusativo plural, enquanto que polai está no nominativo plural. É o sujeito. Aí aqui, endete rodai, polar, caideiná, pascosim. Aí no caminho, muitas e terríveis coisas sofrem, na verdade, né? Eles sofrem. Então, polar, caideiná, né? Aqui, né, são adjetivos que estão substantivados, né? E aí ele diz aqui no grego, ele sugere que você não traduza o i, o kai. Você traduz assim, muitas coisas terríveis. Mas para mim, você não precisa, você pode traduzir muitas e terríveis coisas. Muitas e terríveis coisas sofrem, né? Ou sofrem muitas e terríveis coisas. Eu acho que faz sentido, mas no inglês ele pedia para não traduzir o i.
para traduzir assim, muitas coisas terríveis. Declinações. Aí neste capítulo aqui, finalmente ele vai explicar o que, que são declinações. Eu já tinha explicado já para vocês antes, mas aqui neste capítulo ele vai explicar o que são declinações. Ele diz que os substantivos gregos são divididos em 3 grandes grupos, que são chamados de declinações. Vocês já estudaram, né? Se você for seguindo, né, o método até aqui o capítulo 7, você já viu, já é a primeira, né? Que tem muitos substantivos femininos e alguns masculinos, né, como recrene, rehydria, remelita, remácaira, rodespotes, que é masculino, roxantias, que é masculino, roneanias, também é masculino. Vocês também viram também a declinação, a segunda declinação, que é... A primeira declinação vai ter o tema, não é bem o radical, é o tema terminado em alfa. E a segunda declinação vai ter o tema terminado em ômicron, em ômicron. Por exemplo, roagros, todendron. E vai ter muitas palavras masculinas e muitas palavras neutras. E algumas poucas palavras femininas, né, que vão se conjugar muito parecido com as masculinas. Os substantivos da primeira declinação são femininos, exceto aqueles cujo nominativo termina em eta sigma ou alfa sigma, tais como despotes, roxantias, roneanias. A maior parte dos substantivos da segunda declinação são masculinos, por exemplo, roa grosso, o campo. E alguns são femininos, como, por exemplo, rerodos, renessos, repartenos. Aí você vai saber que eles são femininos porque eles vão ter o artigo ré. Vai ser um pouco difícil. Sem o artigo, fica difícil de você saber que eles são femininos, porque eles vão ter as mesmas terminações que os masculinos da segunda declinação. E alguns são neutros, por exemplo, todendron, a árvore, né? O caminho, a ilha, a virgem, a árvore, né? O campo, né? São aqui da segunda declinação. A terceira declinação possui muitos substantivos de todos os 3 gêneros. Ela vai ter o radical ou tema terminado em consoante e também nas outras vogais, né, ou semivogais, né, como y e iota. Tá dando para entender? Então, você tinha lá as que tinham, né, o radical terminado em ômicron e em alfa, mas o tema, né? E aqui na terceira declinação você vai ter um monte de palavras diferentes que vão ter temas terminados em consoantes, todas as consoantes, né? E também em algumas vogais, como Y, como iota, como Y. Tudo bem? Acho que é essa. Eu não lembro agora se tem ômicron. Não, ômicron eu já falei. Já. Ômega. Não lembro se tem ômega. Mas continuando. A terceira declinação possui muito substantivo de todos os 3 gêneros e por isso não é fácil predizer o gênero a partir da terminação do nominativo singular, como acontece com os substantivos da primeira e segunda declinação. Alguns substantivos da terceira declinação podem ser masculinos ou femininos, tais como ro ou rapaz, garoto, menina, filho, filha, criança. Os radicais da terceira declinação terminam em consoante ou vogal ou ditongos. Os substantivos da terceira declinação podem ser organizados pelas terminações os, né, o ômicron sigma, ômega sigma no genitivo singular. Por exemplo, então você
você vai, normalmente, num dicionário, né, você vai encontrar os substantivos apresentando também o genitivo singular para você saber que ele é da terceira declinação. Aí ele vai dizer se é Ômicron sigma ou Omega sigma. Aí você vai saber que ele é da terceira declinação. Vai ter assim uma vírgula aí, tracinho, Ômicron sigma, tracinho, Omega sigma. Estão entendendo? Vocês têm algum dicionário, algum léxico já? Vocês dois? Rapaz, no momento eu ainda estou usando os sites para fazer as traduções. Dicionário mesmo, eu não sei onde achar. Não, mas às vezes é bom ter pelo menos um léxico, uma bobagemzinha do Novo Testamento, né? Uma brincadeirinha assim, tá entendendo? Você vai na casa da Bíblia, ou então num sebo, e procura esse aqui, é, é o mais barato que você vai encontrar, tá bom? Também tem um outro do Novo Rapaz, eu Testamento. vou atrás. Tem um outro do Novo Testamento que é baratinho também. Cadê, meu Deus? O baratinho do Novo Testamento? Não tô vendo. Mas é um bem fofinho, assim. Achei. Esse aqui é fofinho também. Tem a capa dura, que é Dicionário Grego-Português do Novo Testamento. Então você vai numa casa da Bíblia, Bíblia Opções. Você, Clarice, é de Fortaleza? Sou sim. Pois é, aqui onde se encontra essas coisas? Isso aqui é no sebo, né, do Geraldo. O Geraldo morreu, uma pena. Ou você vai encontrar na Casa da Bíblia, na Bíblia Opções, né? É os lugares onde você vai encontrar. Agora, o dicionário da Minema, ele tá um pouco caro. Ele tava a promoção da Black Friday deles ficou R$ 300 por aí, que é o dicionário maior que a gente tem em português. Mas continuando aqui. Então aqui, pais, né? Aqui o genitivo singular vai ser pai dos. Polis, o genitivo singular vai ser poleos. Vai acontecer um fenômeno aqui de mudança fonética, e aí a terminação vai mudar de polis para poleos. Né? Não vai terminar em Omicron sigma, vai terminar em Omega sigma e vai aparecer um Y ali. Aí, pela remoção da terminação do genitivo singular, você encontra o radical. Por exemplo, tipo, pai do, você tira o os, fica com pai. Isso aqui é o radical. Para ajudar você a identificar a declinação a qual o substantivo é importante, porque você vai aprender as terminações da terceira declinação, né? E aí você vai conseguir encaixar com o radical, né? Para ajudar você a identificar a declinação a qual o substantivo pertence, para ajudar você a determinar o radical dos substantivos da terceira declinação, nós iremos daqui por diante listar os substantivos do vocabulário com os seus respectivos nominativos e genitivos. Como se segue: radicais em alfa longo e alfa breve. Recrene, tes crenes, fonte. Rehidria, tes hidrias, jarra d'água. Remácara, tes macairas, faca. Rodespotes, tu despoto, o mestre, né? O amo. Roneanias, tu neanio, o jovem. Jovem sempre masculino, né? Jovem homem, né? Essas palavras aqui, elas eram, né,
você pode, pelo genitivo, também identificar qual era a declinação delas, né? Então, por exemplo, pelo genitivo singular, eu sei que é crenes é da primeira declinação, hidrias é da primeira declinação, melites é da primeira declinação, macairas é da primeira declinação. E eu também sei quando é que é alfa puro e quando é que é alfa impuro. Se antes do alfa tiver um rho, um iota ou um epsilon, aí vai ser alfa puro. Vai ser alfa no genitivo singular e no dativo singular. Mas se antes do alfa não tiver um rho, um epsilon ou um iota, aí vai ser alfa impuro, alfa misto. Aí então vai aparecer um eta no genitivo singular e no dativo singular. E quando for uma palavra masculina da primeira declinação, vai ter o nominativo em eta sigma ou alfa sigma e o genitivo vai estar em ômicron y. Mas aí eu sei também que essas palavras são da primeira declinação. Quando elas têm assim, né, o nominativo em eta sigma e o genitivo singular, né, em ômicron y, ou em alfa sigma e o genitivo em ômicron y. Eu sei que é da primeira declinação. Tudo bem? Estou falando muito rápido não, né? Aí, agora, aqui ele dá palavras da segunda. Foagros, tuagru, rerodos, tes rodu, todendron, tudendro, né? Então aqui é uma palavra masculina, uma palavra feminina, uma palavra neutra. A terceira declinação. Ro, ré, pais, tu, tes, pai, dos. Menina, menino, filha, filha, criança. Repolis, tes, poleos, a cidade, né? Da cidade. Aqui a terceira declinação com os radicais em consoantes terminadas, consoantes que são velares e consoantes dentais. É preciso aprender um pouco de fonética. Velares, às vezes, vão aparecer nas gramáticas também como guturais. Elas são consoantes que são produzidas aqui no começo da garganta. E dentais são consoantes que são produzidas com a língua tocando aqui atrás dos dentes ou um pouco acima dos dentes. Tá dando para entender? Às vezes elas são chamadas de linguodentais também. Aí, continuando aqui. Aí aqui, as consoantes gama, kappa e ki são classificadas como velares, porque elas são produzidas aqui no começo da garganta. Então, rofilax, tufilacos, que é o guarda, o vigia, né? Ela é uma palavra que se relaciona ao verbo filato, que significa eu guardo, eu vigio. Aí aqui, filax é o nominativo singular. Filacos é o genitivo singular. Filaqui é o dativo singular. Filaca é o acusativo singular. Filax é o vocativo singular. Filaques é o nominativo plural. Filacon é o genitivo plural. Filaxin é o dativo plural. Filacas é o acusativo plural. E filaques é o vocativo
plural. O que vocês têm que perceber é o padrão assim de sigma, ômicron, sigma, iota, alfa, epsilon, sigma, ômega, ni, aí sigma, iota, alfa, sigma. Lembrando que o vocativo aqui está sendo igual ao nominativo. Vai quase sempre ser igual ao nominativo aqui na terceira. Aí o que acontece é que quando você junta um kappa com um sigma, não vai ser representado por essas duas letras. Você vai ser representado por uma outra letra, que é a letra xi. Então, aqui no nominativo singular vai aparecer a letra xi. Aqui no vocativo singular também vai aparecer a letra xi. E aqui no dativo plural também vai aparecer a letra xi. Vocês estão vendo? Deu para entender do que eu estou falando ou tenho que dar um destaque? Eu estou falando aqui, tá vendo? Ó, essas duas letras aqui, né? Essas duas letras aqui, né? Não vão aparecer assim. Elas vão aparecer representadas por essa letra aqui, o xi. E a mesma coisa vai acontecer quando você tiver um gama e o sigma, ou o Ki e o sigma. Elas não vão ser representadas pelo gama, sigma, ou Ki, sigma. Vão ser representadas pelo Xi. Aí aqui também não. Kappa, sigma, Xi. Kappa, sigma, Xi. Está claro isso para vocês? Assim. Pode falar. Sim. Aí, olha. Aí aqui você tem um mnemônico que é socia soncias. Vocês têm que tentar lembrar seu mnemônico. Socia soncias. Vê se vocês repetem para mim. Socia soncias. Soncia Não é soncias. som. É socia. Socia. Vai, fala. Socia. Soncias. Soncias. Não, soncias. É um nome de pessoa. O primeiro nome é Socia e o segundo nome e o sobrenome é Soncias. Soncias. Nossa, minha pronúncia ainda é muito ruim de grego. Não, é só para você tentar lembrar das terminações da terceira declinação. Sigma, ômicron, sigma, iota, alfa, epsilon, sigma, ômega, ni, sigma, iota, alfa, sigma. Aí aqui lembrando que esse ni no dativo plural, ele aparece só quando tiver uma vogal depois, ele é eufônico, ele é móvel. Quando tiver uma pontuação, é que nem o estim, estim. Aí aqui continuando. Aí aqui ele deu o exemplo aqui do Aix, que é Aigos, né? A cabra, o bode, né? Que é o gama, mais o sigma vai dar si. Então, Roaix, aí aqui é como se fosse o bode, né?
Aix, aigos, aigui, aiga, aix. E no plural, aiges, aigon, aixi, aigas. E o nome vocativo, aiges, de novo. Isso aqui vocês podem ler. Deixa eu ver aqui. Aí agora os radicais dentais. Quando você tem os radicais dentais são os que terminam nessas três letras, delta, theta e tal. Elas são chamadas de dentais. O zeta também é considerado dental, mas eu acho que ele não aparece muito aqui nos substantivos, não, é mais nos verbos. Aí, o delta, sigma, né? O delta vai cair, vai ficar só o sigma. Isso vai acontecer também com o tal e com o teta, com o tal e o teta, né? O sigma vai vir e vai derrubar o tal e o teta. Então vai aqui, olha. Não existe paides, é pais. Agora existe paidos, existe paidi, existe paida, existe pais, existe paides, existe paidon, existe pai, não existe paid sim, existe pai sim. Então aqui o sigma vem e derruba o delta, então fica pai sim. Mas existe paidas e paides aqui no plural, né? Então, nos dentais, o sigma derruba o dental, né? O sigma derruba o delta, derruba o theta e derruba o tal. São três letras que são dentais. Que vocês para um minutinho para ler isso aqui com mais detalhe. Agora, ele vai falar sobre tem um exercício aqui para praticar. Onoma, tu onomatos. Aí esse aqui é um neutro. Aqueles exemplos ali eram masculinos e femininos. Mas esse aqui é como é o neutro da terceira declinação. O neutro da terceira declinação, normalmente, ele não tem o sigma no nominativo singular. E aí, então, e também acontece nos neutros, o nominativo, o acusativo e o vocativo serem iguais. Vocês já aprenderam isso, não? Ou ainda não? As formas do neutro, das palavras neutras, dos substantivos neutros, no nominativo, no acusativo e no vocativo são iguais, tanto no singular quanto no plural. Nas palavras neutras, que não são nem masculinas nem femininas. Aí o que acontece aqui, por exemplo, em onoma, é que não tem o sigma, mas o tal vai cair. Porque a palavra em grego não termina em tal. Então fica onoma. Aí aqui chega o ômicron sigma, fica onômatos. Onômatos. Bom, dá certo. Chega o iota e fica onômate, tá certo. Aí aqui o acusativo. O acusativo tem que ser igual ao nominativo. Então será onoma, onoma. Vocativo. O vocativo tem que ser igual ao nominativo. Então, onoma de novo. Onoma, onoma, onoma. Aí no plural chega um alfa para fazer o plural. Aí o tal se junta com o ômega. Então fica onômata, taonômata, taonômata, os nomes. Aí no plural fica onomaton,
onomaton, ton, onomaton, né? Dos nomes. Aí no dativo plural fica o tal, ele é derrubado pelo sigma, fica onomassim, onomassim. Então vem o sigma, o tal ele é dental, né? Então ele é derrubado pelo sigma, então onomassim. E aí o acusativo também tem que ser igual, né, ao nominativo, fica onômata, e o vocativo também tem que ser igual ao nominativo. Então, onômata, onômata, tá onômata, ó onômata, no plural. Os nomes, ó nomes. Tá dando para entender? Qualquer coisa vocês perguntem. Uhum. Aí é que ele vai dar assim uns exercícios para vocês fazerem. Andros, aqui ele quer que coloque, né? O que ele quer que coloque aqui? Ele quer o caso e o número. Isso aqui é um exercício bem bobinho. É para você procurar no texto essas palavras. Mas, por exemplo, andros, ele está no genitivo singular. Onômate está no dativo singular. Agamemnonos está no genitivo singular. Reimonas está no acusativo plural. Aigon está no genitivo plural. Aigas está no acusativo plural. Aí você tem que dizer alguma coisa tipo, está assim, está funcionando como, está sendo regido pela preposição peri, está funcionando como dativo de respeito, de referência, tá sendo regido pela preposição meta, está sendo está sendo regido objeto direto de algum verbo, é, é, e aí por diante, né? Aí seria isso aí que você faria aqui nessa questão aqui. Aí aqui ele está mostrando aqui uma lista de palavras, né? Para você saber, de você me dizer o significado de cada uma. Você sabe já? Vamos dizer, robustubos. Vocês sabem? Não, é o boi. O boi, do boi. Era para vocês saberem. Lá no começo a gente repetia muito isso. Tus bus, né? Então, robus, tu boos. É da terceira declinação. É o boi, do boi. Robasileus, tu basileos. É o rei, do rei, né? Da terceira declinação também. Ro, repaz, tu tes paidos, né? É um menina, criança, né? Renaus Tesneos, é a nau, o navio, né? Anotem, é para vocês anotarem, viu? São vocabulários que vocês têm que já ter aprendido, são palavras todas da terceira declinação que vocês têm que aprender a declinar. Isso, você tem que anotar e aprender a declinar, pesquisar essas palavras declinadas para aprender a declinar. Ropater, tu patros, é o pai, do pai, né? Renux tes nictos, a noite. Roaner tu andros, é o homem do homem, né? Roaigeus tu aigeos, que é o Egeu, né? O pai do Teseu. Reguiné tes guinaikos, é a mulher, a esposa. Roaner tu andros também pode ser o marido, né? Pode ser o homem ou o marido. Roteceus tu teceos,
é o Teseu, né? Que vocês já viram, já apareceu na prova e tudo. Então, pegue essa lista de palavras e vá aprender como faz a declinação. São palavras da terceira declinação. Retgater, testgatros. A filha da filha, né? Toônoma, tuonomatos. É o nome do nome, né? Remeter, tesmetros. A mãe da mãe. Repolis, tespoleos. A cidade da cidade. Ro, requion, tu, tesquinos. É o cão, a cadela, o cachorro, a cachorra, né? Touros, tuoros, que é o monte, do monte, a montanha, da montanha, né? Aí, o Agamemnon, tu Agamemnonos, que é o Agamenon do Agamenon, né? O rei lá, que aparece na Ilíada e na Odisseia. Odisseus, tu Odisseios. O Odisseu, do Odisseu. O personagem, né, da Odisseia, né? Também aparece na Ilíada. Aí aqui ele pede aqui para você colocar um artigo aqui. Você tem que colocar um artigo aqui. Porque se você descobrir qual é o caso e o número, você consegue colocar o artigo, né? Aí Kuni tem duas formas, que uma é masculina, a outra é feminina, né? É toi e tei, né? Toi Kuni, tei Kuni. Aí patracem tá no plural, né? Seria tois patracem. Andra tá no singular, então é tonandra. Odissei tá no singular, seria toi odissei. Gnaicas está no plural, seria tas gnaicas. Andron está no plural, seria ton andron. Nicti está no singular, então seria tei nicti. Nicta está no singular, mas é acusativo, seria ten nicta, né? Boés está no plural, né? Seria roi boés, melhor, roi boés, os bois. Nauci ou naucin seria plural, né? Dativo plural, seria tais, né? Tais, naucin, né? Ou naucin. Aí, Agamemnone seria toi, Agamemnone. Seria dativo singular. Kyna, né? Seria. Tá no acusativo, né? Então seria ton kyna e ten kyna, porque seria o cão, a cachorra, né? O cachorro, ou melhor, o cão, a cadela, né? O cachorro, a cachorra. Aí é que onômata, tá no plural, né? Taonômata. Meteres seria hai meteres. Tigatracem seria tais tigatracem. Tigatri seria tei tigatri, seria dativo, né? Singular. Policy, né? Seria dativo plural, né? Tais policy. Andra seria tas andras. Aí, Gnaixi ou Gnaixin seria tais, Gnaixi ou Gnaixin. Paisi ou Paisin seria tois ou tais, Paisim. Boa tarde, Magno. Então aqui você tem que colocar o artigo, né? Você tem que descobrir qual é o gênero, qual é o número e colocar, né, os artigos. Boa tarde. E aqui ele vai dar os pronomes reflexivos, né? Vocês já viram Epaire Sealton, ou Anne, levanta-te, marido. E de Gaiópolis, Molis Epaire Realton, de Seópolis, levanta-se relutantemente. Os pronomes Sealton, ti, Realton, si, são chamados reflexivos, uma vez que eles são usados para fazer referência ou refletir o sujeito do verbo. Usualmente,
Travou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Cadê onde foi que eu parei? Usualmente, em português, nós usamos a palavra mesmo para traduzir um pronome reflexivo. Mas note o seguinte exemplo da primeira história desse capítulo. Dodega ton repairon keleu realtoi repestai. Então ele ordena a 12 de seus... Ai, meu Deus. Onde é que eu tô? Aqui. Ele ordena a 12 de seus companheiros para segui-lo. Então a gente não diz seguir a ele mesmo, né? A gente diz só segui-lo. Então, algumas vezes, o pronome reflexivo vai ser traduzido apenas como um pronome objeto, um pronome oblíquo. Pronomes reflexivos combinam elementos dos pronomes pessoais com o adjetivo intensivo autos, assim como se, tu, mais auton, mesmo, se auton, tu mesmo. Na primeira e segunda pessoas, o pronome reflexivo tem somente as formas masculina e feminina. Na terceira pessoa, há a forma neutra também. Não há nominativo. Então, emaltu, né? Emaltói, emalton, emaltés, emalté, emalten, sealtu, sealtói, sealton, sealté, sealté, sealten. Então, isso aqui seria eu mesmo e tu mesmo, né? Eu mesmo, eu mesma, tu mesmo, tu mesma, né? Uma coisa assim, tipo, de ti mesmo, não, deu de mim mesmo, para mim mesmo, eu mesmo, aí de mim mesma, para mim mesma, de ti mesmo, para ti mesmo, de ti mesma, para ti mesma. E aqui no plural, remon auton, remin autos, remas autus, remon auton, remin autais, remas autas, remon auton, remin autos, rimas autus, rimon auton, rimin autais, rimas autas. Então seria de nós mesmos, para nós mesmos. Aí, de nós mesmas, para nós mesmas, né? Funcionando como um objeto, né? E aqui seria de vós mesmos, para vós mesmos, ou vocês mesmos, né? Também poderíamos dizer. Aí, vós mesma, de vós mesmas, para vós mesmas, vós mesmas. Aí aqui a terceira pessoa você tem o masculino, o feminino e o neutro. Real tu, real tes, real tu. Então seria dele mesmo, dela mesma, da coisa mesma. Real toi seria para ele mesmo, real tei para ela mesma, real toi para a coisa mesma. Real ton seria a coisa ele mesmo, real ten ela mesma, real to seria a coisa mesma, só que um objeto, né, de um objeto direto, né, ou de uma preposição.
Aí aqui, o plural, realton, seria, né, eles mesmos, realtois, para eles mesmos, realtus, eles mesmos como objeto, né? Realton, elas mesmas, realtais para elas mesmas, melhor, delas mesmas, realtais para elas mesmas, realtas, elas mesmas, né, objeto. Realton, das coisas mesmas, realtores para as coisas mesmas, realtar para a coisa mesma, né, objeto. Aí ele pede para você traduzir. O que você vai traduzir é isso aqui que eu falei. Se você fosse traduzir, você copiaria, né, no caderno e colocaria do lado uma tradução parecida com isso aqui que eu falei. Vocês estão entendendo? Continuando aqui. Pronomes reflexivos e possessivos em português. Então, em português, a gente tem esses aqui, olha. Ele mesmo, a si mesmo, se, ela mesma, a si mesma, se, a si mesmo, se, nós mesmos, nos, vós, a vocês mesmos, vos, se, eles mesmos, elas mesmos, se. A gente tem esses aqui, o sistema, nós temos esses aqui em português, né? E temos os possessivos que a gente tem em português são esses aqui: meu, meus, teu, teus, seus, seus, nosso, nossos, vossos, vossos, seus, seus, e minha, minhas, tua, tuas, suas, suas, vossa, vossas, suas, suas. A gente tem isso aqui. Aí, combinando isso aqui, a gente consegue traduzir tudo, todos aqueles lá em cima. Aí aqui tem umas frases para traduzir. Isso aqui eu acho que era para completar e eu já completei, eu acho que já. Aqui eu acho que eu acabei com. Tá completado já. Se no de vocês estiver completado, não tem problema. São essas palavras aqui, deveriam estar sendo completadas. Aí tem um texto do Homero que eu acho que é importante a gente ler. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler essas frases aqui com vocês. Aqui. São 3h45. A gente faz, depois de eu ler essas frases, a gente faz uma pausa, tá bom? Pode ser? Pode, né? Ego, emalton, epairo. Eu me levanto, né? Eu levanto a mim mesmo. Tu si seauton o que paires. Por que você não te levantas? Por que você não levanta a ti mesmo? Repaz, realten e paire. Né? A moça se levanta, a moça levanta a ela mesma, né? Aí, realton e paire. Ele se levanta, né? Ele se levanta, ele levanta a ele mesmo. Remas autus e pairomen. Remas autus e pairomen. Nós nos levantamos, nós levantamos a nós mesmos. Sealten entoi catoptroi rorais. Tu te olhas no espelho, você vê a si mesmo no espelho. Tudo bem? Sealten entoi catoptroi rorais. A palavra nova aqui é catoptros, que é espelho. Ara rimas autus entoi catoptroi horate. Acaso vós vedes vós mesmos no espelho? Acaso vocês veem vocês mesmos no espelho?
Ou acaso vocês se veem no espelho? Tudo bem? Tá claro? Algumas pessoas, acho que na prova, se confundiram com ara. Ara é só uma pergunta de sim ou não. Ela tem que ser respondida com sim ou não. Não é o que, nem porquê, se ara, né? Ele é um marcador de pergunta de sim ou não, esse ara, com circunflexo e espírito brando. Esse ara no começo. Aí aqui diz, leia em voz alta, traduza, preencha as lacunas com os respectivos pronomes reflexivos. Aqui, sem querer, eu acho que já estava preenchido aqui de uma outra versão, aí eu estava tentando marcar em vermelho para mostrar que estava... Não, mas acho que isso aqui eu vou fazer depois do intervalo. Aí agora são 7, não, são 5, são 3h48. A gente volta umas 4h15, 4h20, tá bom? Vou aqui interromper a gravação.